Sejam muito bem-vindos a mais um Entre Nós, um espaço onde o tempo desacelera, onde mulheres trazem e compartilham suas histórias. Essas histórias que criam pontes, essas pontes que criam conexões genuínas e com um propósito. O propósito principal é em desenvolvimento pessoal, autoconhecimento ou apenas trocas, onde essas trocas somam no nosso cotidiano, na nossa vida profissional ou nas nossas relações. Você pode nos acompanhar através das nossas plataformas digitais ou canal 14net e Claro. Hoje eu recebo uma mulher que une estratégia e pessoas. Leila é neuroestrategista, palestrante e consultora. Ela fala com amor nos olhos o quanto ela faz questão de unir negócios e pessoas no mesmo mundo, trazendo o cotidiano para a esfera realmente dos negócios diários. Leila, eu te agradeço muito por ter aceitado o convite, por esse momento de termos essa oportunidade de construirmos essas pontes. E já gostaria de deixar a primeira pergunta: quem é a Leila quando ninguém está olhando? Muito obrigada pelo convite, Jeff. Me sinto muito honrada da gente trocar essas informações e aproveitar esse tempo. E quem é a Leila quando ninguém está olhando? Eu acho que é uma pessoa que vai correndo atrás dos seus sonhos. Uma mente inquieta. Eu acho que é o que mais me define, talvez seja isso. Estou sempre inquieta, sempre olhando mais uma coisinha, pensando em um outro projeto, outro detalhe, pensando nos meus clientes, pensando em como poder transformar as coisas. Eu acho que quando ninguém está me olhando, eu sou essa pessoa. E sou uma pessoa extremamente calma, o que normalmente as pessoas acham ao contrário. Né? Esses dias uma pessoa me definiu muito bem. Ela disse assim: Lila, tu não é uma pessoa tucanada, tu é uma pessoa dinâmica. Porque eu faço muitas coisas, né? Mas eu faço uma coisa de cada vez. Então, estou sempre inventando alguma coisa. Uma mente inquieta. E esse fazer muitas coisas da Leila, consegue ter uma gestão de tempo eficiente para não acumular ou não? Eu gosto que acumule mesmo, eu gosto de ficar sem tempo, a minha vida é corrida e é assim que eu gosto. Já sabe que aqui existem muitos pontos de vista das coisas, né? Primeiro que a gente às vezes se orgulha em dizer que a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, quando na verdade a gente não faz. A nossa atenção, ela não é dividida, ela é alternada. Então por isso que muitas vezes a gente está dentro de um carro conversando, se a conversa está boa, a gente está na estrada e perde a entrada, porque a gente estava prestando atenção na conversa. Então aqui eu acho que tem uma coisa importante de gestão do tempo, né? A gente não deve fazer duas coisas ao mesmo tempo. A gente faz, pensando em produtividade principalmente, né? É uma coisa de cada vez. E a gente acaba fazendo ela mais rápido. E a gente acaba, eu sempre digo que são as nossas desculpas sociais, né? Eu não tenho tempo. Não, na verdade não tem prioridade. Porque tempo a gente sempre arruma. Né? Então, só que é aquela nossa desculpa social, né? Tipo assim, tô sem tempo. Mas na verdade aquilo ali só não é prioridade na nossa vida. Então, eu acho que isso é importante. A gente se culpa por achar que socialmente a gente precisa ter as prioridades certas. A minha prioridade precisa ser a minha família. Precisa ser determinada coisa. E não necessariamente. Né? A gente confunde prioridade com importância. Tudo é importante. A minha família é importante, meu casamento é importante, meu trabalho é importante. Tá, mas o que vai ser prioridade nesse momento? Nesse momento é a nossa conversa, e isso é tudo. Então acho que é por aí. É o momento e ser tudo no momento. Quando nós conversamos nos bastidores, a gente falou sobre ter a consciência de acessar a informação certa no momento, ou ter a consciência de que aquela informação chegou talvez no momento que eu não estou preparada para receber. Como que a Leila consegue trazer isso para o universo feminino? Com todas essas esferas que a gente traz, né? Vários papéis, muitos controles que muitas vezes a gente quer ter e acha que precisa ter, e onde a Leila consegue trazer isso fortemente na sua vida? Eu acho que é uma construção. É uma construção principalmente de memória. Eu atendo muitas mulheres que têm filhos.
Então, normalmente, eu atendo elas às 6h30 da manhã, às 7 horas. Quando essas crianças estão dormindo ainda. Né? Porque a gente precisa aproveitar a janela de tempo. Né? E muitas vezes, vamos supor, eu abro a câmera e eu vejo uma pessoa exausta. Eu sei que naquele momento eu não vou poder exigir daquele cérebro. Ou extrair, né, o que eu gostaria, né? Exato. Então a gente vai fazendo outras ligações. E talvez seja aí que esteja também o meu diferencial quando as pessoas falam do meu trabalho. A Leila traz de outra forma, porque eu preciso que faça sentido para a pessoa. Né? Eu não tenho filhos. Talvez eu tendo muitas pessoas que têm filhos, então eu já consigo fazer algumas ligações que fazem sentido para a pessoa. E eu acredito que a gestão, ela é legal. E ser empreendedor é legal. Isso não é tão difícil. É desafiador, tá? Mas não precisa ser um fardo. Então, trazer isso de uma forma leve e a pessoa fazendo as suas conexões com a sua vida, ela vai fazendo sentido. Ah, tá. Mas daqui a pouco ter que ter uma conversa difícil com um colaborador é a mesma conversa difícil que eu tenho em casa. Então, e isso eu sempre digo, a gente faz gestão o tempo inteiro. Se tu tem uma casa, tu tem gestão. Tu tem equipe, tu tem logística, tu tem fluxo de caixa, tu tem estoque. Então, o melhor lugar pra gente treinar a gestão é em casa. Então, quando a gente faz essas associações, funciona melhor. E fica mais fácil. Quando eu pedi indicação para uma das minhas melhores amigas, eu disse, me diz uma mulher fora da curva, na tua opinião. Ela me disse o teu nome. Como que a Leila já conseguiu deixar essa marca? O que é o diferencial da Leila? Isso é bom e isso é ruim, né, Jé? Isso é bom e isso é ruim. Porque o que acontece? Isso fala muito do meu posicionamento. E quando eu vejo as pessoas dizendo isso, elas estão falando de um sentimento. Né? Eu vejo meus alunos também dizendo, vai na aula da Leila. Só vai. Vai lá e escuta ela. O que é muito bom, porque é sinal que eu consegui acessar um lugar na mente, mas é muito ruim, porque como é que eu trago isso para o marketing? Como é que eu conto isso? Sinceramente, eu não sei o que eu faço. Eu sei que faço. Né? Eu sei que eu consigo imprimir isso nas pessoas. Tipo assim, vai lá e escuta. Alguma coisa vai. E talvez seja aquilo que a gente estava conversando. Eu acordo de manhã para fazer isso. Né? A minha assistente, ela vira e mexe, fala sobre isso. Assim, as pessoas deviam fazer mais como você. Eu disse assim, mas é porque eu também estudei para isso. E me esforço em ser assim. Né? Porque eu penso que as coisas precisam ser naturais. E talvez seja por isso. Por trazer as coisas de uma forma natural e não imposta. Uau. Que a pessoa acaba assimilando, talvez. E essa naturalidade, por que às vezes você acha que falta tanto no universo feminino? Digo isso na questão de recortes de redes sociais, da vida, situações que dos bastidores que a gente prefere colocar no bolso do que trazer como a vulnerabilidade que na verdade é uma força gigante. Por que você acha que ainda não é algo natural? Eu acho que a gente está construindo. Nós já estamos muito melhores. Né? Porque eu penso há 10 anos atrás, a minha carteira de clientes de consultoria eram homens, não eram mulheres. As mulheres não buscavam outras mulheres como consultoras. Né? O que já está muito diferente hoje em dia. Né? E eu acho que a dificuldade que nós temos em querer ser 100% o tempo inteiro. Eu lembro, numa das consultorias de manhã cedo, eu abri a câmera e era 7 e pouco da manhã, e a cliente olhou pra mim e falou assim, como é que tu faz pra dar conta? Como é que tu tá aí? Montadinha? Eu disse, simples, eu não quero dar conta. Eu tenho um WhatsApp atrasado pra responder. Tipo, eu não tenho... eu tento não me cobrar tanto por ter que ser perfeito o tempo todo. E eu acho que isso foi muito imposto pra gente. Senta direitinho. Seja perfeito o tempo inteiro. Imagina isso, uma questão de criação de anos. Né? Como é que a gente vai quebrar isso aí? Né? E a gente precisa, e isso vai, eu acho que vai conforme a gente vai criando expertise, né? Vai criando o tempo também. A gente precisa se segurar em alguma coisa.
Então, às vezes a gente se segura na nossa força, né? Tipo assim, se eu estiver com uma cara mais fechada, me impondo um pouco mais, provavelmente eu não vou ser tão abalada, digamos assim, né? Então, eu acho que isso foi muito imposto pra gente e é uma memória muito viva. Então, quando a gente vai entendendo que tá tudo bem a gente não estar bem. A gente não é obrigada a estar bem o tempo inteiro. Então, acho que essa construção é importante, né? Tipo, da gente entender que a nossa vulnerabilidade, digamos assim, e a nossa fragilidade e as nossas características, elas somam, elas não diminuem. Né? Então, ao invés da gente usar o que a gente tem de melhor, a gente acaba querendo imitar os homens, ou enfim, outro tipo, né? Outras questões. Quando a gente deveria usar, tipo assim, o que eu tenho muito bem em mim? E usar isso aqui a favor. A favor. Porque, na verdade, somos únicos, né? Exato. Só que muitas vezes a gente acaba deixando no bolso e querendo se comparar ou tentar entrar numa esfera de eu preciso ser igual, eu preciso ir para a manada. E muitas vezes a manada é o que traz mais esse conflito interno, né? E trazendo sobre essa questão do conflito interno feminino, hoje tem muitas mulheres que ainda chegam até você com esse conflito interno sem se autoconhecer o suficiente. E por isso que traz muitas vezes essa necessidade maior na questão da sua empresa também? Sim, demais. E eu vejo, inclusive, mulheres chegando com 40, 41 anos e perguntando assim, Leila, tu acha que eu tô velha pra colocar um negócio? Olha o quanto a gente tem de cultura aí dentro. Entende? Tu pensa assim, será que eu tô velha pra colocar um negócio? Padrões, Os né? padrões, sabe? Tipo, e o que a gente vê da vida dos outros são fragmentos. Né? E o que a gente mostra para os outros também são fragmentos. Né? E a gente acaba... nós somos muito... de certa forma, ruins com a gente mesmo. A gente deveria tratar a gente com mais generosidade. Com mais carinho, né? Com mais carinho. O carinho que tu trata o outro, tu devia estar se tratando. Né? Porque daí tu olha e diz assim, não, mas o meu não tá perfeito, o da fulaninha está. Não, o da fulaninha também não tá perfeito. Só que a gente faz esse caminho justamente por uma falta de carinho com a gente. Né? E isso interfere em todo o resto, né? Qual é a crença mais forte, assim, que a Leila precisou abandonar durante essa trajetória que fez ela colher os frutos que hoje ela está colhendo? Qual a crença? Merecimento, rejeição, abandono, algo assim? Que eu não preciso fazer tudo sozinha. Que eu não preciso dar conta de tudo. Eu acho que isso é um exercício de hora em hora. Acho que isso é um exercício... Não é nem um exercício diário, acho que é um exercício de hora em hora. Não existe um método mágico, né? Não, não. Tipo, de olhar e pensar assim, eu não preciso dar conta de tudo sozinha. Né? Eu posso ter uma rede de apoio. Né? Eu posso pedir o auxílio. Estar bem acompanhada. Né? Estar acompanhada de pessoas que têm outras habilidades e que podem auxiliar nas situações e tudo mais. Eu acho que essa é a maior crença. Tipo assim, tá tudo bem eu tô cansada. Tá tudo bem eu pedir uma ajuda. Talvez seja essa que eu quebro todo santo dia. Ótimo. É os leões que a gente vai cada dia matando um por vez, né? Sim. Que a gente vai guerreando. Onde nasceu, quando surgiu esse despertar da ser neuroestrategista? Foi muito lá atrás, quando eu era do varejo, de mãe empreendedora, e eu comecei a observar as mulheres mudando o comportamento de consumo, chegando aos 40. E eu ficava pensando assim, tá, mas o que acontece? E foi aquilo que a gente falou, eu sempre sou muito do profundo. Assim, mas por que as pessoas compram? Por que eu compro? E por que as pessoas negociam de tal forma e de outra forma? E daí assim foi me surgindo o interesse. Na época, se falava muito pouco em neurobiologia e tudo mais. E um dos autores que eu li primeiro foi o professor Pedro Camargo,
que eu tive a alegria de depois ele ser meu professor na pós. E eu levei o livro que eu comprei há, sei lá, uns 15 anos atrás dele, já tava com as páginas amarelinhas para ele autografar para mim, para justamente trazer essa questão do biológico. Nós somos seres biológicos. Eu nunca acreditei só na força de vontade. Porque se fosse só querer, se fosse só pensar assim, ó, eu quero, e nada mais, tava todo mundo resolvido, né? Seria mágico, né? Exato, porque todo mundo quer. Então por que não dá, às vezes? E foi aí que eu fui buscar essa parte de neuro. Então, de neurogestão, neurovendas, né? Toda essa parte envolvendo o consumo e questão de gestão. Então, agora, toda vez que eu olho para uma estratégia de um cliente, a gente está olhando para essa questão de neuro. E justamente por isso que daqui a pouco eu trago isso de forma natural. Porque se eu sei que a pessoa está com privação de sono, ela já não vai me ouvir. Dependendo do horário do dia, eu já sei que também não vai funcionar. Então, isso tudo me possibilitou trazer as coisas de uma forma mais humana. E não na obrigação. Tu não consegue ouvir em alguns momentos do dia. E tá tudo bem. Tu vai ouvir em outros. Foi nesse momento. E essa estratégia muito bem aperfeiçoada por você de conseguir fazer essa união do humano, do cotidiano, do dia a dia com a gestão empresarial ou com transições de carreira é o maior diferencial da Leila hoje. Com certeza. Com certeza é. O que eu acho muito bom e eu acho muito desafiador. Mas é com certeza sim. Quando eu vejo as minhas clientes dizendo uma para as outras, enfim, eu sempre digo, quando a gente está falando de posicionamento, né, o que a pessoa diz depois do teu nome? Né? Quando tu vai pedir uma informação para alguém, o que tu fez com a Tati também, né? Tipo assim, ó, a Leila, quem é? Né? Essa parte eu acho importante, né? E quando as pessoas dizem, só vai, faz uma consultoria com ela, olha uma palestra dela, eu acho isso assim, de uma tamanha de uma grandeza que me transborda, sabe? Tipo, eu vivo aqueles negócios juntos, eu vivo aquelas vidas junto. Vale a pena. Vale a pena. Fazendo acontecer realmente, né? Exato. Que o nome é Faça Acontecer. O que você acha que hoje ainda está faltando no universo feminino e que se a gente mudasse, praticasse ou começasse a desenvolver, a gente ia ter uma volta de 360? Eu acredito que seja o fato de falarmos bem uma das outras. E talvez isso seja o mais importante. Né? A gente fazer a propaganda uma da outra. Acho que isso falta ainda bastante. E a gente se consumir. Nós somos muitas. E principalmente se a gente está pensando na parte de empreendedorismo, nós somos muitas, muitas. Então, a gente poder consumir de outras mulheres, fomentar outros negócios, fomentar outras vidas, eu acho que isso faria bastante diferença. Trazer realmente essa força que nós temos juntas para ir além, né? Sim. Tu trouxe essa questão de falar bem uma das outras. Eu sempre falo sobre isso nos programas, de tu conseguir elogiar a pessoa pelas inúmeras qualidades que ela tem, sejam físicas ou internas, né? Teu olho, ai que linda que tu fica de verde, nossa, tu fica muito bonita com um batom vermelho. Eu amei aquele conteúdo que tu trouxe no Instagram. Falta isso, né? Isso falta, já, porque se a gente for ver, quando a gente vai elogiar um homem, a gente fala de qualidades. A gente diz o quanto ele é culto, o quanto ele estudou, o quanto é isso, o quanto é aquilo. Quando a gente vai falar de uma mulher, a gente só diz, ela é uma maravilhosa. Mas o que é maravilhoso? Exato. Então, trazer essas informações, né? Tipo assim, trazer, tipo assim, as qualidades efetivas, né? Acho que isso faz muita diferença. Porque daí é o olhar único pelo outro que falta, né? Tu Exato. trouxe agora a nossa conexão da Tati, que eu sou fã, não nego, sempre falo nas minhas redes sociais. E foi em uma corrida que eu fui com uma das minhas melhores amigas e a gente viu ela, nunca tínhamos visto ela. E a gente, meu Deus, que mulher incrível. A gente vendo ela super simpática, com aquele corpão, né?
Encontrei ela nas redes sociais e daí um evento eu encontrei ela pessoalmente. Eu disse assim, eu preciso dizer o quanto eu sou tua fã. E daí ali começou o nosso relacionamento. Hoje até grupo de oração a gente tem no WhatsApp. Então a gente tem uma proximidade incrível, virou uma amizade. E eu tenho prazer em elogiar as Sim. minhas amigas. E as pessoas que eu não conheço, eu também já crio esse vínculo porque eu acho que a gente planta a semente que a gente gostaria de colher. E Exato. a gente precisa deixar o nosso melhor em todo o movimento que a gente faz. Exatamente o que tu falou, né? Todos os dias eu acordo pensando que eu devo transformar, seja através de um sorriso, de uma mão amiga, de um abraço ou de uma informação. Hoje você acha que o nosso universo feminino ainda é um pouco carente dessa liberdade de expressão? De onde não está vindo essa liberdade de expressão? Na nossa, vamos dizer assim, rivalidade, tem algumas mulheres que acreditam que não existe mais. Eu ainda acredito, por Sim. conta de todo o movimento que eu faço, que ainda existe, é enraizado. Ou não. Ou acho que rivalidade não existe e a gente já está num momento melhor. Acho que a rivalidade existe sim, e nós somos moldadas para isso, desde sempre. Né? Se a gente olhar para trás, historicamente, as mulheres foram criadas para fazer rivalidade. Né? Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente vai levar muito tempo para quebrar. Mas a questão da liberdade é muito mais fruto da nossa mente. Ontem, vou te dar um exemplo. Ontem, nós íamos jantar, eu e meu marido, e ele tinha pedido pizza, e eu ia participar de um grupo de meditação. E ele disse, tranquilo, a gente te espera, né? Te espero. Ele não me botou pressão nenhuma para eu sair antes ou não fazer. A pressão estava na minha cabeça. Tem alguém me esperando. Eu tô deixando ele me esperando. E ele estava super de boa, fazendo as coisas dele. Ele sabia do seu compromisso. Exato, ele estava sereno. A pressão estava na minha cabeça. Eu não posso estar aqui. Daí, quando eu terminei, quando eu fui jantar, ele disse assim, como é que estava a meditação? Eu disse, estava boa, mas eu não estava muito lá, porque eu estava um pouquinho aqui. Eu estava achando ruim te deixar esperando. Daí ele ainda disse, mas é fruto da tua cabeça, né? Porque, por mim, estava tudo ok. Então, é importante o quanto a gente não dá liberdade pra gente mesmo. A gente pensa assim, eu devia estar em tal lugar. Não, tu não devia. Não tem ninguém te pedindo isso. É a gente, na nossa própria mente, sabotando a nossa própria liberdade. 2 pontos que tu pegou agora que eu acho extremamente importantes. Essa questão de a gente alimentar os monstros do nosso, que vem do inconsciente, né? E a comunicação. Como a comunicação clara e assertiva importa? Você casada, mesmo assim, você trouxe o teu desconforto. Não, eu estava boa, mas eu não estava lá por conta desse pensamento, né? Que veio, que eu achei que você estava ali me esperando, enfim. Como é importante tu não supor e sim tu falar. E o quanto você acha que isso muitas vezes interfere nas relações porque a gente prefere alimentar o monstro, não comunicar e seguir? 100%. Eu costumo falar muito da questão da ironia. E acho que vem muito casado com a questão da comunicação. Ao invés, e é a questão de dizer não, inclusive, né? A gente tem tanto medo, às vezes, de dizer as coisas, que a gente usa a ironia como uma boa maquiagem. Só que a ironia também não é interpretada. E daí ali a coisa começa a ficar difícil. Né? Eu sempre brinco assim, gente, quando um não é um não e um sim é um sim. Então, vamos supor, dentro de uma casa, a pessoa lava a louça. Em vez de só conseguir elogiar e dizer, que bom. Não, tu vem com a ironia. Nossa, que milagre, lavou a louça. Recolheu teus tênis, que milagre é esse? É a gente não pensar o que a gente quer do outro. Né? Porque claro que o outro vai ficar frustrado. Né? Pensa assim, mas olha só. Né? Ou a gente faz as coisas meio na piadinha e a pessoa leva por piadinha. Ela não tá levando a sério. Então, eu acho que isso é importante. Quando a gente tá falando sério,
um sim é um sim e um não é um não. Né? Essa questão da ironia para dar uma maquiada nas coisas, acho que ela dificulta a comunicação. Da mesma maneira que um não é um não. Não, um não e uma justificativa junto, né? Tipo, é um não. E tá tudo bem E tá dizer tudo não. bem. E existem muitas formas de tu dizer a mesma coisa. É que a gente já assume um não, por exemplo, com grosseria, com... Ai, a pessoa vai me achar grossa. A pessoa vai achar o que ela quiser. E tá tudo bem, a gente não tem o controle sobre o outro, né? Exato. Eu acho que o quanto antes a gente ter essa tranquilidade na mente de que o outro é responsável pelos seus atos, suas escolhas, assim como eu também, fica mais fácil essa conexão, esse movimento, enfim. Leila, nós estamos chegando ao fim desse nosso momento, desse nosso bate-papo. E a gente tem uma tradição aqui no Entre Nós, que a mulher anterior que sentou aqui sempre deixa uma mensagem para a próxima. E eu vou ler para você o que a Lu deixou para você. Chegou a conhecer ela, Sim. né? Conseguiu conhecer ela. Que você soubesse o quanto você é uma filha amada e abençoada, que você está pronta, você tem um propósito e você tem uma missão e você é escolhida. Que linda. O que você deixaria para a próxima mulher de mensagem? Seja resiliente. E seja resiliente e mantenha os seus objetivos. Isso o esporte na longa distância nos traz, né? Bom, tu ser resiliente, tu ser longa distância é não queimar a largada. Né? Tu sabe que tu precisa correr tudo. Então, corra tudo. Né? Seja resiliente com o caminho. Ótimo. Leila, muito obrigada pelo teu tempo. Foi maravilhoso ter essa troca com você nos bastidores e aqui. Muito obrigada. Eu tenho certeza que em casa as mulheres também vão receber muito através do teu conhecimento, da tua fala, da tua espontaneidade. Desejo muito sucesso. Conte comigo. Sei que pontes se criam através de muitas conexões que a gente vai fazendo. Estamos juntas nessa jornada. Muito, muito obrigada também. Amei. E sim, que essas conexões se ampliem. Muito obrigada. O Entre Nós fica por aqui. Eu aguardo você na próxima quinta-feira, mas também te convido para acompanhar a nossa grade de programação.